Qual a diferença entre tradutor e intérprete de Libras? Olá, eu sou o Madison Barreto, sou o cofundador da Libras Escrita. Este aqui é o meu sinal, o sinal da Libras Escrita é este. E eu sou autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, juntamente com minha esposa Raquel Barreto. Bom, a pergunta que me enviaram, e esse aqui é um vídeo que faz parte de uma série de vídeos que eu tenho gravado praticamente todos os dias para responder às suas perguntas sobre a Libras. A pergunta que me enviaram foi: Madison, qual é a diferença entre tradutor e intérprete de Libras? Tem diferença? É tudo a mesma coisa? E como que eu vou utilizar esses termos aí no meu dia a dia? Bom, primeiramente é importante que você saiba que existe uma disciplina chamada de Estudos da Tradução. E essa disciplina, dentre tantos outros aspectos, vai tratar justamente desse tipo de discussão também. O termo tradutor, ele é um termo muito maior, ele engloba o termo tradutor em si, vários outros conceitos relacionados à tradução e reconstrução, e também o termo intérprete. Então, o termo tradutor engloba os dois termos. Eu posso, por exemplo, dizer que eu sou tradutor de Libras, língua portuguesa, e desse par linguístico, Libras, língua portuguesa. Isso quer dizer que eu trabalho tanto com tradução quanto com interpretação. Mas muitas pessoas da área também utilizam o termo tradutor como algo específico, e tem realmente a quantidade de pessoas que utilizam dessa maneira é muito grande. Eu também utilizo dessa maneira, eu prefiro assim. O termo tradutor, ele se refere a um tipo de trabalho que você está fazendo, aquela pessoa que faz um trabalho que em um par linguístico e pelo menos uma dessas duas línguas está envolvendo a modalidade escrita da língua. Por exemplo, eu posso ter um texto em língua portuguesa escrita e eu vou traduzir ele para Libras sinalizada. Ou eu tenho um texto na Libras escrita, na escrita de sinais, Shainuari, e eu vou traduzir ele para o português oral. Ou eu tenho um texto escrito na língua portuguesa, vou traduzir ele para a escrita de sinais, a Libras escrita. Ou um texto na Libras escrita que eu vou traduzir então para a escrita da língua portuguesa. Ok? Ou seja, escrita para fala, escrita para fala, ou escrita para escrita, escrita para escrita. Ok? Essas são as modalidades aí que eu vou poder realizar meus trabalhos de tradução. E com relação à interpretação, ela é diferente. No caso da interpretação, as línguas envolvidas são línguas na sua modalidade expressiva. Ou seja, no caso da língua oral, vou estar falando em português, e no caso da língua de sinais, vou estar sinalizando em Libras. Por exemplo, você está em uma conferência, alguém está falando em língua portuguesa e tem um intérprete lá, ou talvez você mesmo, que está fazendo essa interpretação do português oral para a Libras na modalidade sinalizada, ou tem um palestrante surdo lá, ou um palestrante ouvinte, que estão fazendo a palestra em língua de sinais, e você tem então a tradução da língua de sinais para a língua portuguesa oral. Você vai estar lá verbalizando, fazendo a tradução oral desse conteúdo. Existem outras situações também. Por exemplo, em conferências internacionais de língua de sinais, você tem várias pessoas. É incrível isso, você pode procurar na internet mais sobre isso. Você tem um palestrante falando em língua de sinais, outro traduzindo na língua de sinais do país dele, outro traduzindo, por exemplo, para a língua de sinais internacional, né, para os sinais internacionais, chamado de Gestuno, outro traduzindo para a língua de sinais de um determinado país, e assim por diante. Você tem muitas pessoas uma do lado da outra, ou uma pessoa principal ali em pé, e várias outras pessoas sentadas fazendo esse tipo de tradução. Percebe como eu estou chamando de tradução? Mas o termo mais utilizado para isso aí é interpretação. Mas o termo tradução engloba as duas coisas. Então, acabei de esclarecer para você as diferenças e semelhanças entre os termos de tradução e interpretação no que diz respeito às línguas orais ou às línguas de sinais. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma maneira. E se ajudou você, se você gostou desse conteúdo, clique em curtir, clique em gostei aqui abaixo, deixe seu comentário lá embaixo, coloque lá suas dúvidas também sobre a Libras, sobre qualquer outra temática relacionada a Libras, as comunidades surdas. E aqui abaixo você tem um link onde você vai conseguir descobrir mais sobre a escrita de sinais. Então, clica lá, você vai colocar o seu e-mail, é gratuito,
e você vai ter acesso então a uma videoaula onde eu vou ensinar para você mais sobre a escrita de sinais. É uma videoaula exclusiva para as pessoas que me acompanham mais de perto, ok? Então, eu sou o Madison Barreto, esse é o meu sinal, eu sou o cofundador da Libras Escrita e eu te vejo na nossa próxima aula. Supere seus recordes.